Quero fazer ressaltar que a pintura no Ceará existe de fato. Não é uma utopia, é arte pura. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Antônio Bandeira, o poeta das cores, documentário que chegou nesta quinta-feira, dia 10, aos cinemas do Brasil pela Sereia Filmes. Mas antes da gente entrar no nosso assunto e de eu apresentar para vocês o meu convidado especialíssimo dessa edição do podcast, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para a gente no seu agregador favorito, no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, Google Podcasts, a gente está em todos. Vai lá, dá 5 estrelas para a gente, é rápido, fácil e nos ajuda demais, porque vai fazer com que o podcast chegue para mais pessoas. E claro que se você está a fim de assistir ao filme, já assistiu ao filme e quer compartilhar esse programa com seus amigos, eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz. E também garanta que você está nos seguindo lá no YouTube, porque o YouTube do Papo de Cinema está sendo alimentado diariamente, não só com o podcast em vídeo, mas também com entrevistas, críticas em vídeo. Então, garanta que você está lá junto com a gente. E aí eu preciso apresentar para vocês o Thiago Terrien, que é o montador do filme. Thiago, que prazer falar aqui contigo, meu caro. Muito obrigado, grato por estar aqui com você. Agora eu fico pensando o seguinte, Thiago, vamos esquentando aos poucos, a gente vai esquentando os motores aos poucos. Eu falei aqui, Thiago Terrien, montador do filme. Afinal de contas, o que faz um montador? E eu te pergunto isso porque a nossa audiência é uma audiência, né? A gente agradece a nossa audiência por ser muito vasta, muito heterogênea. E eu já vi que tu fez uma cara de sofrimento do tipo, ser montador não é tão fácil assim para eu resumir num conceito de 2 linhas. Mas tu pode ajudar a elucidar para a gente, para quem está nos ouvindo e está nos vendo e que não sabe direito o que faz um montador, qual é a função de um montador? O que me fez lembrar um trend, assim, uma época de 2012, eu acho assim, tinha umas fotinhas, assim, o que faz um montador, e assim, a minha mãe achava isso, e aí tem uma foto, a sociedade acha aquilo, né, que é um cara lá, assim, todo sujão, assim, com um laptop no meio do mato, não sei, o produtor acha, as pessoas de produção acham que é um geek, com os cabos, assim, com várias terminações estranhas, que sabe tudo de computador, e o próprio montador se vê como um Eisenstein, assim, segurando uma película, assim, com todas as teorias do mundo. Na verdade, é um pouco mistura de tudo, né? A gente tem sim uma proximidade com a tecnologia, porque é uma questão óbvia. O cinema nasce de uma manipulação de uma tecnologia, né? Trabalhar com a película já deve ter sido algo muito estranho para quem estava chegando com aquela geringonça, né? Mais exibir no cinema, né? E as formas de tratar aquele material guardado, né? Criado a partir de ideias, criado a partir de vontades, e aí salvo em algum suporte, né, no tempo de película, no tempo de fitas, e agora a gente tem de tempos digitais, e aí transformar isso, organizar tudo isso que foi guardado e gerar, a partir daí, uma história. É o momento que chamam de o pirlim-pim-pim mágico, né, que se faz na edição, que é contar, ajudar a construir essa história e transformá-la, materializá-la no final das contas, né? Para a gente é super importante estar tendo essa conversa, porque, entre outras coisas, a gente, né, que gosta de estudar cinema e tudo mais, o grande Stanley Kubrick falava, né, que o cinema se dava na montagem, né, que era a montagem que era o grande elemento cinematográfico, porque a gente tem outros elementos que o cinema pegou emprestado de artes que vieram anteriores, né, a interpretação do teatro, o texto que é da literatura, e a montagem, ela é uma coisa que, claro, vai ser replicada, né, com adaptações em outras artes, mas ela é uma coisa que dá uma certa identidade para o cinema, né? Porque, para quem está nos vendo e nos ouvindo, o diretor chega lá para o Thiago e diz assim, ou a diretora chega para o Thiago e diz assim, olha só, eu tenho aqui 12 horas de material, a nossa ideia é ter 1h30, é um corte de 1h30. E claro que não é assim, eu tô brincando aqui até para tornar o processo mais leve, mas eu imagino que isso aconteça também, né? Do tipo, tá aqui o material, se vira. Então, assim... tem o clássico de, ó, tá aqui um HD, toma. O filme tá aí dentro, conta para mim, por favor. Que é complicado, né? Porque
E eu acho interessante o processo da montagem, fascinante, já acompanhei alguns processos, porque é um processo exaustivo e, ao contrário do que muita gente tenta falar assim, é um processo meramente técnico. Não é mera, primeiro que tecnicamente não é mero, né? E outra coisa, que ele é um processo muito artístico, porque eu tenho conhecidos e conhecidas atores e atrizes que disseram assim, minha interpretação ali foi salva pela montagem, né? Quer saber exatamente onde cortar, como justapor uma imagem à outra, como fazer isso. É um processo bem angustiante, eu imagino, em algum momento, mas também estimulante, né? Toda arte ela parte de métodos de trabalho e técnicas, né, de trabalho. Acho que a primeira vez que eu vi essa questão sobre técnica foi tentando entender como Rodin fazia todas aquelas esculturas, né? Existem técnicas para chegar até ali, mas ela está sempre alimentada por inspirações de emoções que você quer, para onde você quer chegar, né? Você também não, você trabalha com métodos para chegar num filme, né? Existe um momento que você recebe esse HD, tem essa risada sobre tá aí o filme, você vai encontrar, você quebra a cabeça olhando, assim, caramba, tem uns 50 horas de entrevista para ver, e filme não é entrevista, né? É um conjunto de sensações, imagens e questões que são cutucadas, né? Mas você organiza o material, você sincroniza, você nomeia as coisas. Hoje em dia você consegue transcrever tudo muito rápido e a partir daí, depois de uma semana, um período, muitas horas, você começa a sentar para dizer, ok, agora a gente pode embarcar no como é que essa história vai ser contada. E aí você tira o método de frente do filme, né? O método não pode sobrepor ao filme, né? Agora, uma coisa legal é que, assim, no Antônio Bandeira, o Poeta das Cores, que é um documentário do Joey Pimentel, inclusive, convido você lá no Papo de Cinema a conferir a entrevista que eu fiz com o Joey, foi super divertido, ele é um cara muito divertido. E aí a gente tem, eu imagino que para a montagem é um trabalho também complicado, porque a gente tem vários dispositivos no filme, né? A gente está falando de um documentário sobre um grande artista plástico, então é natural que o elemento visual seja uma espécie de norteador ali. Mas a gente também tem o Francisco Bandeira, que é sobrinho do Antônio, idealizador do filme, passeando por Paris, né, pelos mesmos cenários que o tio passeou ali nos anos 60 e nos anos 70, não, nos anos 60 mais especificamente, 50 e 60. A gente tem a voz do Cláudio Jaborandi, que é mais um dispositivo lendo os poemas do Antônio. A gente tem as entrevistas, e aí assim, Thiago, como é que foi trabalhar com esse material todo e chegar a uma unidade, fazer com que uma coisa conversasse com a outra? É um processo longo, é uma coisa que é muito bonito e é um super privilégio, sobretudo, né? Quando você trabalha com montagem e edição, sobretudo nessas questões, você tem uma coisa muito bonita, legal, que é você poder estar disponível para aprender. Você aprende muito sobre o assunto, né? Eu não viesse conversar comigo sobre abstracionismo lírico, que eu não ia saber para onde ia, não, sabe? Assim, não foi por ser um sabedor, por ter visitado o museu, que eu fui escolhido para estar ali. Eu tinha uma relação boa, sempre tive uma relação muito boa com o Jorge, de conversa, uma conversa sincera, porque primeiro você procura entender sobre o tema, né? Você estuda muito, você procura saber o que significa aquilo que você está indo atrás. E aí isso já foi uma parte desse estudo, né? Outra coisa é você entender o que é esse objeto, essa pessoa com quem você está indo atrás. E poder entender a alma do que está aquilo ali, né? Qual é o espírito? Quem é esse Antônio Bandeira? E aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também, porque assim, para mim foi Ah, um cara, deve ter sido um cara divertidíssimo, cara bacana de estar perto, sabe? Assim, pô, a gente viaja, o cara sai de Fortaleza, vai pro Rio, vive bem, mora na França, bem aprende vestido, francês. sempre Muito bem bem, vestido. assim, muito bem, um bom vivant, né? Assim, e aprende francês com os ciganos, as prostitutas, e o cheiro da nhaca foi o que inspirou ele e tudo, sabe? Então, todas as frases que falaram por ali. Mas tem algo mais além dentro desse processo, que é você entender quem é o que esse diretor, essa pessoa, o realizador quer apresentar. E a forma que quer apresentar, né? O filme não é meu, eu não sou o diretor do filme. Sou uma pessoa que estou querendo muito facilitar essa relação de uma ideia e de uma que está nascendo ainda, que isso é muito comum na ilha de edição, sobretudo em montagem de documentário, sobre que ideia e como vai ser apresentado isso. A gente tem um filme biográfico de afeto, né?
Um filme para apresentar e deixar muito claro para todo mundo que a gente tem um grande abstracionista brasileiro, né, um vanguardista nesse tema, e que era mais do que necessário ter esse registro audiovisual e uma história muito bem contada sobre ele, né? Então todo esse processo foi permeado por essas questões, né? E descobrindo cada uma dessas coisas. Agora, tu falou uma coisa ali também. Eu tô aproveitando aqui, vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, estou aproveitando também para tirar várias dúvidas aqui com o Thiago, a gente gosta de fazer isso também no Papo de Cinema, de transformar essas conversas numa possibilidade também de informação sobre várias coisas. Imagino que seja um processo muito diferente, né? Fazer a montagem de uma ficção, né? Claro que a gente sabe que entre o roteiro e o filme feito existe um abismo, porque muitas coisas acontecem, imprevistos, adaptações que precisam ser feitas e tudo mais. Mas no documentário me parece que a montagem é um processo ainda mais determinante para moldar aquela obra, né? Porque a gente já entrevistou muita gente que fala assim: o meu filme nasceu mesmo na montagem, porque eu fui filmando, e na montagem eu fui entendendo como é que aquilo se conectava, como é que eu podia juntar aquilo. E aí eu acho que o processo também da montagem num documentário como esse é um processo quase que de coautoria, né? Porque tu tem uma voz, e tu falou do diálogo que tu tem com o Jô, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, desse diálogo, como é importante ter esse diálogo com o diretor para que tu atenda o olhar dele, mas que também tu possa ser ouvido em determinados pontos, dizer assim, olha só, isso aqui não tá funcionando não, gente. Eu tenho um conhecido meu que é montador, ele diz assim, montador nunca pode ver as filmagens, porque ele tem que ser aquele cara frio de dizer assim, essa cena não funciona. Aí o diretor, o produtor diz assim, meu Deus, a gente demorou 3 dias para fazer essa cena, mas simplesmente ela não funciona. É impiedoso esse trabalho do montador, mesmo? Tem que ser. É um trabalho de carinho, convenhamos, sabe? Claro. É muita gente envolvida, então é um trabalho de carinho no tudo, né? Porque você entende que existiu um grande trabalho, um grande esforço para chegar naquela situação a ser filmada, né? Nada é por acaso no filmar, no apertar um botão de registro é um momento muito específico, né? De um fenômeno. É isso, é o critério o rigor cinematográfico ao dizer roda, né? Há algo extraordinário acontecendo ali na frente da câmera e debaixo do microfone, ou à frente do microfone, né? Então, para entender o que são essa coletânea de imagens e sons extraordinários, né? Uma coleção de figuras, de figurinhas carimbadas assim que você tem, mas elas precisam, dentro da força que elas têm, contribuir com esse fluxo de tsunami que ele tem que trazer. É uma informação que empurra a próxima, que traz para a próxima, que justifica a seguinte, e aí você vai nesse sopro seguido, sabe? E isso é uma perseguição que a gente tem que ter, assim, uma obsessão de ilha de edição, né? Para onde é que isso está indo e por que está indo? Que motivação a gente tem de seguir aquilo ali? Porque existem muitas coisas boas para contar, né? Mas será que elas levam a gente para um caminho sem saída, né? E isso vai distrair a informação? Uma coisa que acontece com a maioria dos estudantes de cinema em formação, sobretudo na montagem, é que a gente se torna gente muito objetiva e chata na conversa. Sim, mas por que você está me falando isso? Tá bom, tudo bem. Você está me contando que desceu a escada e foi para a esquerda. Eu não preciso saber o que tinha no meio do caminho da escada, a não ser que... Joga uma elipse ali e ponto, resolve. Vamos, eu adoro elipse por esse sentido, assim, ela te promove uma progressão narrativa, né? O cinema, a história, ela precisa ser contada e seguir. Vocês acham, gente, que isso aqui é uma conversa sem roteiro? Tá tudo roteirizado. A gente está indo para o nosso intervalo. A gente tem que fazer um intervalinho nesse nosso bate-papo, que tá muito bacana. E daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouquinho mais sobre o processo de montagem. E também porque o Thiago esteve, a gente está gravando isso aqui no dia da estreia do filme, no dia 10, na quinta-feira. O Thiago esteve ontem numa sessão muito especial aqui no Rio de Janeiro, dia Antônio Bandeira, o poeta das cores, e eu quero ter o testemunho dele sobre como é que foi essa sessão, pré-estreia, com o público e tudo mais. Mas fique aí que daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre esse super importante documentário. Quero fazer ressaltar que a pintura no Ceará existe de fato. Não é uma utopia, é arte pura. Quando digo pura, quero falar não de técnicas ou de gênios, mas de sinceridade. Ele vai para a França
para desenvolver realmente uma outra linguagem. Foi um momento muito dolorido para a França e, nesse sentido, a necessidade de uma reconstrução imagética. E o Bandeira chega nesse momento. Ele sai do Brasil figurativo, mas era quase que lógico que ele fosse tomar posição pela abstração lírica. Pega qualquer obra crepuscular dele e pode procurar qualquer coisa no mundo que você não acha. Nada que lembre, que seja parecido. Ele expõe no Japão, ele expõe em vários lugares. Ele vai para a Bienal de Veneza, né? Um momento muito importante de Bandeira foi a exposição de Bruxelas. Aí da Itália, ele vai até Genebra, expõe em Genebra, passa na Alemanha também, expõe e produz na Alemanha. Ele faz uma exposição em Londres que teve um sucesso absurdo, toda a exposição vendida, e que certamente foi o grande divisor de águas de Bandeira quando ele expõe essas obras nos anos 50. Pintando, espalharei pelo mundo toda a minha alma observadora. Mostrarei aos povos as minhas lágrimas e também as dos que sofrem. E me redimirei dos meus pecados, encontrando na arte a morada de Deus. Estamos de volta aqui com o Thiago Terrien, montador de Antônio Bandeira, o Poeta das Cores, documentário que, repito, já está nos cinemas, hein? Foi lançado pela Sereia Filmes, mas já está nas telonas. Aliás, antes de chegar às telonas, Thiago teve a oportunidade de conferir, veio para o Rio de Janeiro, né, Thiago, para conferir uma sessão de pré-estreia especialíssima do documentário. Aliás, se você quiser ver as fotos dessa pré-estreia, vai lá no Papo de Cinema. No Papo de Cinema tem uma matéria, que é a matéria de lançamento, né, na qual também você pode saber em quais cinemas você deve assistir ao filme a partir dessa primeira semana, mas lá também tem as fotos da pré-estreia. E imagino que para ti deva ter sido muito legal, né, Thiago, ver o filme com plateia, assim, com uma plateia que não é... Porque, às vezes, né, eu também fico pensando quanto que o montador ainda consegue ver o filme, né? Porque você já está num relacionamento sério com o filme há muito tempo, né? Mas, claro, ver com o público deve ter sido completamente diferente, né? Caramba, assim, você tem uma emoção da sala, né? Você tem um calor e uma respiração, ou a falta dessa respiração completa, né? Uma coisa muito boa de escutar esse silêncio. Às vezes dá uma vontade de você dar uma de Amélie Poulain, assim, se ficar virando para ver a cara das pessoas naquele momento de, sabe, será que emocionou? Será que quem chorou? Se sorriu, né? Às vezes você escuta sabe, isso aí é um grande prêmio, assim, para quem tá ali, porque foram cada momento de imagem, cada conversa é uma pergunta, o que aquilo ali vai provocar no público, né? A gente teve algumas exibições, né? O filme foi exibido no Cine Ceará, no Festival Ibero-Americano de Cinema, lá no Cine Ceará. A gente ganhou o prêmio de melhor filme, na Mostra do Olhar, e foi uma exibição no cinema histórico, que era do Severiano Ribeiro, né? O Cine São Luís, no centro da cidade. Tinha muita gente, assim, mais de 400 pessoas na sala. Que é lindo esse cinema. Toda vez que a gente lá vai fazer a cobertura do Cine Ceará, eu fico embasbacado ali é Praça do Ferreira que fica na frente, né? A Praça do Ferreira, como a cidade abraça o festival, e o São Luís é um monumento, né, cara? É uma coisa linda demais. Aquilo ali é uma catedral, né? E ele foi todo reformado pelo governo do estado, que assumiu a administração do espaço e que é uma sala de cine-teatro. Já vi muito show lá, também foram coisas muito lindas, mas para a sala de cinema, sabe, os primeiros filmes eu vi lá, né? Eu decidi fazer cinema assistindo o filme no Cine Ceará lá dentro, né? Que é um filme da Paraíba, assim, a Árvore da Morte, coisa assim. Mas, enfim, e aí era família, né? Você tinha o pessoal, muita gente de estudantes de arte, né? O pessoal com gosto em geral, de querer assistir. Esse filme é indicado para todo mundo ver, né? A gente fez um filme para que as pessoas todas assistam, né? Não é um filme de nicho. É um filme para você entender também, assim, existe um lado de compreender o que é esse histórico, o que é esse homem, quem foi esse homem, o que provocou na nossa história, onde vai. A gente teve a gente teve a pré-estreia também lá no Dragão do Mar, em Fortaleza, aí acho que tinha quase 200 pessoas, uma sala de 150 lugares, 180 lugares também, lotada. O papo foi muito gostoso. Agora, aqui no Rio de Janeiro,
era um frio na barriga. Eu dizia, gente, eu tô indo pro Rio e levando a frio na barriga comigo, porque, imagina, eu tô indo pra uma cidade que não é minha, eu não conheço as pessoas, não sei qual é que vai ser a reação, né? E o gostoso foi as pessoas falarem, assim, nossa, eu não sabia que tinha passado 1h20, 1h30, né? Isso é que me deixou muito tranquilo, muito feliz, assim, Aí o porque montador, aí é o esse o montador intuito. levanta a mão e diz assim: gente, olha só, esse elogio foi para mim, obrigado. Só queria deixar isso pontuado. Você elogia para a equipe toda, né? Assim, a direção também, mas assim, é elogio para as discussões, né? Que a gente diz, olha, isso aqui que está sendo dito aqui já foi dito lá atrás, você vai repetir lá na frente, vamos tirar um desses dois, essas coisas. Qual é o último frame? Qual é a próxima imagem que vai vir, né? Essas questões ajudam muito a essa progressão, né? Do filme andar, esse fluxo seguir, né? Então, você sair do filme de forma leve, entendendo que você viveu uma experiência e o tempo passou, mas o tempo realmente não passou naquela sensação que você tem, a gente tem uma compreensão de tempo. A gente dorme, quando acorda, deve ser umas 7 horas, quer ver? Sabe? E terminar um filme sem entender que horas você saiu é um grande privilégio de ouvir isso, sabe? Porque você conseguiu realmente fazer com que uma pessoa se desprendesse de uma normalidade assim, humana. Mas foi ótimo, a sala estava cheia, né? Ficamos até as 11 da noite conversando, muita gente emocionada, feliz, indicando o filme para que as pessoas vão ver, e indico para todo mundo ver. Vamos lá. E o cinema onde eles fizeram a pré-estreia é um cinema que fica muito bem localizado aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, que é um lugar propício para ficar até mais tarde falando sobre cinema. Porque você sai do cinema, na frente assim já tem um emaranhado de botecos. Então, se quiser tomar uma asinha, se quiser comer alguma coisinha, sentar no bar e esticar o papo de cinema, ó, é ali é o lugar perfeito para fazer isso. Agora, Thiago, voltando à questão do filme em si, eu fiquei pensando numa coisa, porque a gente tem diversos dispositivos ali, mas quando eu estava assistindo ao filme, eu ficava pensando assim, cara, coitado do montador, porque no que diz respeito especificamente às entrevistas, e são muitas, a gente tem várias entrevistas, até para a gente ter essa dimensão que o filme nos apresenta do tamanho do Antônio Bandeira, porque são muitas entrevistas, até para quem não assistiu ainda ao filme, entrevistas com marchands, colecionadores, especialistas. Tem uma galera de cinema, vocês vão reconhecer Halder Gomes, que além de um cineasta de mão cheia, é um conhecedor de artes plásticas e um pintor também. Halder conhece tudo e mais um pouco. Halder que Incrível. já, Halder É. que já gravou. O Halder é um homem de diversos talentos, porque ele já gravou um podcast comigo aqui com o Niso Neto sobre Cobra Kai. Porque o Halder também é faixa preta em artes marciais, o homem faz de tudo um pouco, né? Mas tem Walter Carvalho e tudo mais. E um aspecto desses depoimentos é que a gente, em muitos momentos, percebe que há uma completude de um depoimento no outro, né? Há uma correlação. Então, eu estou falando aqui sobre um aspecto que alguém também vai falar. Para ti, eu acho que imagino que deva ter sido, sobretudo, nesse ponto, um quebra-cabeça muito grande, né? Como é que eu vou juntar essas falas para que elas tenham uma sensação até de unidade, mas mesmo assim preservando a subjetividade de cada depoimento, né? Isso aí é um dos grandes desafios que existem no momento de montar, sobretudo um documentário, porque é sempre uma tendência de você buscar informações sobre aquilo que você está tratando, né? E todas as entrevistas, a quantidade de pessoas que a gente tem no filme, né, para demonstrar, demonstra também, não é para demonstrar, mas demonstra, né? Amplitude de caminhos, assim, de conhecimentos que existem ao redor da obra do Bandeira e quem era o Bandeira, né? Você tem uma pessoa que leva uma conversa entendendo muito bem a cronologia da vida dele, a conversa do Halder com o grande arquiteto e compositor Fausto Milo, né? Que ambos estão ali num deleite de ver várias obras dele, e que é isso uma das coisas bacanas de você ficar à frente de obras assim, né? Que aquilo te provoca informações, te provoca sensações, você vai, né, tomando, falar sobre jazz, né? E é um momento na vida em Paris, né, das relações que o Bandeira teve, porque assim é sobre um filme, uma biografia, né, uma biografia sobre Bandeira, mas sobre a vida e as coisas que passaram ao redor da vida dele, né, sobre ditadura militar, a vida no pós-guerra na França, o que foi a formação de artes no Ceará, que especificamente é no Ceará, mas é também uma formação de arte e de grupos de arte em uma cidade, né, uma cidade
que está crescendo, né, que está entrando no modernismo, né, está indo no caminho dos anos 50 no Brasil, né, e sobre as relações do que é você sair como jovem, e aí foi a parte que eu mais gostei, assim, sabe, assim, que, caramba, você sai como jovem de uma cidade, seus irmãos com inveja, na verdade, de você, dizendo, você não quer pegar pesado, então você vai para o Rio de Janeiro, e vai depois para a França, passar um tempo na Europa, sabe, e aí as relações são criadas, então, quando você entende esse sentimento, você consegue ter uma ideia de para onde, qual é o caminho que você está levando, né? Aí você tira esse método da frente do filme e deixa esse filme ir. Você sempre procura dentro do material, essa é uma grande angústia. Eu morro de angústia para pensar em que estrutura que o filme vai ter. Assim, eu tento ver se mato essa Marta, no sentido de encaixo esse lugar, porque é o que já me fala, assim, uma voz que está ali dentro do material. Parece uma coisa que é meio oculta, assim, porque quando você não trabalha com isso, né, você não entende muito bem o que significa de estar buscando uma voz dentro do material. Mas essa voz é como é que essa história está sendo contada. E ao mesmo lado, você está do seu diretor do seu lado, que você entende como é que a pessoa quer contar. Então são entrevistas, e são situações de vida, né? E o documentário, ele permite muitas maneiras de contar a coisa, né? Aqui a gente tem uma história a ser contada de alguém que viveu situações, né, que enormes, incríveis. Por outro lado, existem outros tipos de documentário que mostram o cotidiano, você tem menos conversas, né? É uma outra maneira. Você tem documentários que são ensaios, né? Que tratam mais a linguagem cinematográfica, batem mais ali. Mas aqui a gente tinha muita informação mesmo. E esse bate-papo era o que o Joy queria muito encontrar. Pessoas, várias pessoas, quanto todas as pessoas tinham algo para falar sobre arte, e que você acaba descobrindo quando assiste que você também tem algo a dizer, porque você também sente aquilo. Ver uma obra de arte, você sabe, é o que ela lhe provoca. O que você sente com ela. Agora, Thiago, pra gente encerrar, eu vou te botar numa fria. Porque eu pareço legal, mas eu sou legal só até a página 2. Eu vou te botar numa fria, que é pedir que tu se desloque da posição de montador e se coloque na posição de marqueteiro. E diga aqui para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, por que que ele deve sair de casa para ir ao cinema assistir a Antônio Bandeira, o Poeta das Cores? Porque a gente sabe que hoje as pessoas pensam duas vezes antes de sair de casa, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, antes que o Thiago fale, né, porque eu já estou até atropelando o nosso convidado aqui, eu digo, gente, uma coisa que o Joey Pimentel falou para mim na entrevista, eu acho que faz todo sentido. Ver esse filme na tela grande é uma questão muito importante, até pela ordem pictórica do filme, né? Para a gente ter a dimensão da beleza da produção do Antônio, para a gente ter a dimensão da beleza dessas imagens que são resgatadas. Mas agora eu vou deixar para o Thiago. Thiago, por que as pessoas, convence as pessoas, né, a ir ao cinema? Por que elas devem ir ao cinema assistir Antônio Bandeira, o Poeta das Cores? Então você tem uma experiência de vida, algo que te agrega, que te leva a conhecer muito mais sobre o que você entende, mas também porque quando você terminar isso, de passar por essa 1h20 na frente de uma sala, com essa vista pictórica e ter essa imersão em obras, né, você também entende de você mesmo como é que você consegue enxergar obras de arte e desfrutar delas, né? Eu não entendia nada de abstracionismo lírico, não sabia nem o que era isso. E então, o tempo que me foi permitido por conta de um filme, e que o cinema permite fazer isso, os profissionais podem estudar sobre temas, e a gente consegue contar essas histórias que você entende muito bem sobre isso. Eu vou para uma sala, eu vejo obras de arte hoje em dia de outra maneira. Eu consigo sentir até, assim, imaginar o que é a sensação que esse autor, essa atriz, essa autora tiveram na hora que estavam produzindo isso aí. Porque tem muita emoção ali dentro de cada obra. E assistindo Antônio Bandeira e acompanhando a vida do Bandeira, você vai ter uma dica de como entender por onde vai. Olha só, Thiago funcionando como marqueteiro do filme. Também fica aqui a nossa indicação. Fica o nosso pedido para você dar 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, nos dizer aqui nos comentários do seu agregador favorito ou mesmo do YouTube o que você achou desse episódio. Manda para aquela pessoa que curte artes plásticas e que certamente vai se interessar, mas também manda para aquela pessoa que você acha que pode
esse filme pode ajudar a despertar um interesse, né? Porque essa arte é uma arte que a gente costuma pensar que está muito distante, mas ela tem que estar cada vez mais próxima da gente, é isso, para aguçar nossa sensibilidade, para que a gente consiga ter mais prazer, mais emoção diante da arte, diante de uma tela, diante de um filme, diante de uma peça de teatro, de um livro, enfim. E não se esqueça de dar uma olhadinha para ver se você segue a gente lá no YouTube para você não perder nada. E outra coisa, estava quase esquecendo, você já faz parte da lista de distribuição do Papo de Cinema no WhatsApp? É rápido e é fácil, porque às vezes o que que acontece? Às vezes você está no dia a dia, na correria, não consegue ir lá acessar o Papo, né? Ah, não consegui abrir lá o meu navegador e acessar o Papo de Cinema. Se você tiver na lista de distribuição do WhatsApp, você vai receber em tempo real tudo que está sendo produzido e você pode só lá clicar. Então, entre lá no Papo de Cinema, tem as indicações de como você pode fazer parte da nossa lista de distribuição e faça parte desse movimento. Tiago, em meu nome, em nome da equipe do Papo de Cinema, muito obrigado por ter tirado esse tempinho, logo depois da pré-estreia, no dia da estreia do filme, para falar com a gente sobre montagem, sobre Antônio Bandeira, sobre a tua experiência, enfim, obrigado mesmo, meu cara. Ah, grato, grato. Foi muito legal. Devia passar horas aqui conversando com você. Maneiro, maneiro. É isso, gente. Um obrigado a vocês também. Um grande abraço a todos e até a próxima.